Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre nossas emoções. Como é que você responde a um certo evento da vida? O que lhe levou a dar essa resposta? Quais os tipos de emoções mais frequentes na sua existência? Certo? É interessante a gente observar que dentro da vida intrauterina, a criança já consegue sentir ou perceber algumas emoções. A emoção que a mãe está sentindo geralmente a influencia diretamente, mas também pode ser influenciado por outras pessoas, o pai mesmo. Certo? Então, dentro da vida intrauterina, já existe a possibilidade da criança começar a construir algumas respostas emocionais. Certo? Depois, quando ela nasce, ela começa a observar o mundo externo e ela começa a ver o pai e a mãe. O pai e a mãe, ou quem faz o papel deles, né, os cuidadores, são a referência para a criança. Então, quando a criança vê uma resposta em um adulto ou em alguém que está cuidando dele lá, ele tende a copiar. E esse copiar, esse imitar, ele segue até os 21 anos de idade. Então, uma criança, por exemplo, pequena, quando ela se põe diante de uma nova situação, um cheiro, algum cheiro, certo? Como é que ela vai classificar mentalmente? Qual a tendência dela? Vai ser de colocar aquilo como algo agradável ou como algo desagradável? Então, ela vai haver uma tendência a ela observar o ambiente, a resposta das outras pessoas. Então, de repente, sentiu aquele cheiro, olhou para o lado, viu a mãe fazendo uma cara ruim, a tendência daquela criança é imitar isso e ela dá essa resposta. Sempre, não só daquela vez, mas sempre que acontecer aquele cheiro, a tendência dela é dar a mesma resposta. Isso pode ocorrer com o som, a voz de alguém, ou algum outro estímulo que possa levá-la a registrar, e ela vai fazendo sempre essa comparação com quem está cuidando dela. Certo? Esse copiar da criança, esse imitar da criança, ele é muito intenso na primeira fase de vida dela, dos 0 aos 7 anos, em que ela vai aprendendo as sensações corporais, vai aprendendo, desenvolvendo sua inteligência com o movimento da musculatura, certo? Do relacionamento com o seu corpo em geral. Dos 7 aos 14 anos, isso diminui um pouco, essa tendência corporal, e ela começa a copiar as outras pessoas, amplia um pouco o leque de pessoas que ela imita, certo? Então, essa imitação vai abranger uma área maior de pessoas. Aí já começam a entrar todas as pessoas do convívio da criança e ela continua fazendo as imitações. Dos 14 aos 21 anos, isso vai diminuir bastante e lá nos 21 anos ainda vai continuar um processo de imitação, mas de uma forma bem reduzida. Dos 14 aos 21, geralmente ela tende a copiar seus ídolos, sabe? Ela cria um próprio repertório que vai gerando novas emoções. É possível a gente modificar nosso repertório emocional? Ele já vai se modificando ao longo do tempo, de acordo com as fases da vida. Mas você pode melhorar essas mudanças se você desenvolver um processo de escolha de emoções ou de, vamos dizer assim, de dar um novo significado às emoções. Primeiro, seria muito interessante você fazer uma visita à sua própria história. E como você poderia fazer isso? Procurar conhecer a história dos seus pais. Se eles estão vivos, senta com eles, conversa com eles, pergunta para eles como é que eles viviam antes de se casar, certo? Como é que eles viviam depois que casaram, quando você nasceu, como é que eles estavam. Eles viviam tanto no aspecto econômico, no aspecto relacional. Você ter a maior quantidade de informações possíveis sobre a sua história, sobre os momentos em que você copiou.
E você vai perceber que à medida que você vai ouvindo seus pais, você vai entendendo a você mesmo, certo? E aí sim, você vai dar um novo significado, você vai se posicionar de uma forma diferente e melhorada diante das emoções do dia a dia. Eu espero que tenha contribuído para você construir uma personalidade mais forte, uma forma de viver mental mais forte e resistente às doenças e às alterações mentais. Paz e bem.